Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos fazer o nosso fechamento do Campeonato Brasileiro, que eu sei que já acabou tem algum tempo. Só que eu estava viajando e eu não tive a oportunidade de gravar esse vídeo. Então, com algum atraso, espero que me perdoem, eu vou fazer aqui uma tier list rápida de fechamento do campeonato, né? Basicamente é o seguinte, a gente sabe em que posições os times acabaram, então não faz sentido uma tier list desse modelo. O que eu vou fazer é, o quão bom foi o ano, né? Qual foi a impressão final que o ano todo passou para os times, né? Focando principalmente no Campeonato Brasileiro, na performance no Campeonato Brasileiro e um pouco também nas Copas para os times que assim forem, né, importantes essa análise. Bom, vamos lá então para a nossa tier list. Estamos aqui, saudade das tier lists, né? Mesmo que essa não seja no modelo normal do nosso canal, que é com convidados e assuntos aleatórios, de vez em quando a gente também traz uma tier listzinha sobre futebol, né? Ou sobre um esporte diferente. E agora a gente vai fazer esse fechamento do Brasileirão. O que eu pensei em trazer aqui, né? 5 categorias. Os times que tiveram um ano inesquecível, né? Pensando no histórico do clube, no que aconteceu esse ano e tudo mais. Times que tiveram uma grande temporada, apesar de tudo. Times que tiveram ali o famoso valeu, né? Que é um ano que, pô, é o famoso valeu, né? Valeu, um ano que valeu. Não é nem muito ruim, nem muito bom. Os times que o torcedor só queria que 2024 acabasse o mais rápido possível para pensar no ano que vem. E os torcedores que odeiam futebol por causa da performance dos seus times esse ano, né? Então, vamos à tier list. Eu separei aqui em ordem de estado, né? Eu acho que eu não errei aqui nenhum. São os 4 clubes que são sozinhos, né? No campeonato, os 5, desculpa. E aí depois você tem os 2 da Bahia, os 2 de Minas, os 3 do Sul, os 4 do Rio e os 4 de São Paulo. Acho que tá certo, né? Não tô cometendo nenhuma atrocidade. Enfim, vamos lá. Bom, começando então pelo Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense, que durante a maior parte do campeonato foi o lanterna e já estava virtualmente com rebaixamento decretado há muito tempo, acabou terminando o campeonato em 19º, né? E aqui, eu acho que é um primeiro ponto que é importante levantar esse debate. Pô, é óbvio que um time que ficou o tempo inteiro na rabeira do campeonato teve trágico, né? É um campeonato trágico. Só que, por que eu não coloco no eu odeio futebol? Eu acho que o Atlético Goianiense entrou nesse ano com uma expectativa de lutar contra o rebaixamento, mas era sabido que seria muito difícil para o Atlético Goianiense se manter na primeira divisão. A forma que foi muito ruim, não há dúvidas. É um time que não competiu em nenhum momento. No início até tinha aquela cena do, pô, o Atlético nem joga tão mal assim e perde todos os jogos. Pois é, mas não existe isso de fato no futebol. O Atlético não conseguiu competir e por isso eu só diria que, putz, acaba logo 2024, né, pro Atlético Goianiense. Porque é um time que claramente não estava pronto para jogar a Série A, né? Não foi um ano tenebroso. Foi um ano que era impossível conseguir algo mais, né? Eu acho que isso muda totalmente a análise no final do ano, né? O time que, putz, deveria competir por mais coisas e quase cai, tem uma análise pior, muito pior, ao meu ver, do que um time que em nenhum momento foi competitivo. Não tinha chance. Então não tem muito o que ficar xingando, o que achar ruim. Putz, é a realidade do time naquele momento, né? Então, o Atlético Goianiense caiu, obviamente, para a Série B, mas eu acredito que vai fazer um ano muito bom ano que vem na Série B, né? E é um desses times gangorra, né? Que acaba que é bom demais para a Série B, então ele normalmente fica ali nos tops e volta e meia sobe, só que ainda está muito abaixo dos clubes grandes da Série A, né? Em questão de investimento mesmo, dinheiro, infraestrutura, e é muito difícil, e está cada vez mais difícil competir no futebol brasileiro da Série A. Você tem aí a ascensão de várias SAFs, como Botafogo, como Bahia. Você tem clubes organizados como Fortaleza, né? Você tem já os gigantescos clubes de arrecadação, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. É difícil competir, né? Você viu o que o Bragantino fez esse ano, né? E olha que tem dinheiro e tem estrutura. Mas a gente vai entrar nesse mérito depois.
Por isso que eu acho que o Atlético Goianiense só teve um ano, putz, um ano que eu só queria que acabasse, para pensar no ano que vem e para ter mais felicidade daqui para frente. O Cuiabá é um caso parecido, mas eu acho que tem um pontinho diferente, né? O Cuiabá se tinha uma expectativa de que faria um ano interessante, né? Ano passado, o Cuiabá fez um ano muito interessante no Campeonato Brasileiro, além das expectativas, e o que se esperava era que esse ano ele repetisse isso, né? Mantivesse esse nível e talvez se tornasse um time que fosse difícil de cair, né? Não foi o que aconteceu. O Cuiabá teve um ano horroroso, e eu acho que até mais do que o Atlético Goianiense, até porque foi o lanterna do campeonato ao final, um ano que você viu o time degringolar, né? Um time que era para ser melhor e não conseguia praticar o bom futebol e foi derretendo. O Cuiabá é um time que foi derretendo, às vezes dava um sinal de vida, mas não tinha muito para onde ir. Eu vou colocar também no Acaba Logo 2024. Mesmo que foi rebaixado pela primeira vez, mas também é um clube extremamente jovem, né? Não foi rebaixado porque também não teve tanta oportunidade ainda. Era de se esperar que eventualmente o Cuiabá caísse, né? Querendo ou não, o lugar do Cuiabá ainda não é na Série A. Pode ser que venha a ser um dia, mas ainda não tem porte o suficiente para ser um time constantemente de Série A. Como, por exemplo, sei lá, o Bahia. O Bahia é um time de porte para a Série A. Cuiabá não é, né? Então acaba que não dá também pra. Né, eu não falo pelo torcedor, porque eu não sou torcedor, mas. Pô, é difícil você falar, nossa, eu odeio futebol, meu time foi uma merda esse ano. Pô, é difícil, né? Mas era uma expectativa de que viesse a acontecer eventualmente. Curiosamente, né? Até só percebi isso agora. Os 4 times que caíram foram os times que não dividem rivalidade estadual com nenhum outro aqui, né? Eu não tinha percebido isso até hoje, gente. Coisa curiosa, né? Todos os times que são representantes de estados com mais de um time ficaram salvos e o Fortaleza, né? Os 4 que caíram não tinham seu rival junto, né, na Série A. Tá aí. Olha só que coisa interessante. Eu não tinha me tocado nessa informação. Mas enfim. Seguimos. Criciúma, né? Outro time rebaixado. Criciúma acabou caindo na 18ª posição, com 8 pontos a mais do que Atlético Goianiense e Cuiabá, né? E ficou ali, no fim das contas, a 6 pontos de sair da zona de rebaixamento. A situação do Criciúma, cara, é muito complicado falar isso que eu vou falar, tá? Mas o Criciúma fez um bom ano, cara, no futebol, no Campeonato Brasileiro. Diferentemente de Cuiabá e de Atlético Goianiense, o Criciúma em diversos momentos fez jogo duro contra equipes poderosas, venceu partidas que não deveria vencer, e que lá no meio, se você pensar na virada do primeiro turno, né, o Criciúma estava no meio da tabela e não se tinha uma expectativa de que fosse cair, né? Era uma expectativa de que o Criciúma ia ficar por ele mesmo, meio 11º e tal. E, cara, o final de ano do Criciúma foi um negócio tenebroso, né? O Criciúma teve uma sequência de, acho que foi 10 ou 12 jogos na reta final sem vencer, cara. Então, tipo assim, eu não sei o que aconteceu, né? O time derreteu no fim do ano e foi isso que acabou rebaixando. Eu não acho que o futebol jogado, o Criciúma tivesse merecido essa queda, né? Pensando no que ele já jogou. Só que não tem jeito, cara. Se você passa 12 jogos sem vencer, a chance de ser rebaixado é imensa, cara. É praticamente. É o que? 1/3 do campeonato, praticamente, que você não venceu em sequência. Não tem muito o que fazer. Cara, o Criciúma é um time que eu não coloco aqui no Acaba Logo 2024, porque essa não era a ideia sobre esse time, né? Esse time caiu meio na reta final. Ou é valeu, ou é eu odeio futebol. Sendo sincero, eu vou colocar no valeu. Porque eu tenho uma visão de que é muito comparativo com a expectativa dos times, né? É o que eu gosto de falar, expectativa e realidade, né? Qual que era a expectativa do Criciúma ao entrar no Campeonato Brasileiro esse ano? Se manter no campeonato na melhor das hipóteses, né? Obviamente o torcedor quer que o time performe melhor, mas analisando, né, uma análise fria dos times no início do ano, o Criciúma era um time para lutar para não cair. E quem sabe se permanecer na Série A e se estabilizar com o tempo. Não aconteceu. Mas o Criciúma não teve um ano apático.
Ele não teve um ano pífio. Teve, na verdade, um ano bem interessante, com uma queda de rendimento brutal no final do ano. Querendo ou não, pra mim é o famoso valeu. Tá? O Criciúma competiu. Diferentemente do Atlético Goianiense e do Cuiabá, eu vi o time do Criciúma competindo esse ano. E isso pra mim era o que esse time tinha que fazer. E ele fez. Não conseguiu se manter na primeira divisão. É muito duro. Mas valeu. O Criciúma jogou o que tinha que jogar e no ano que vem na Série B vai ser um dos times mais fortes. Não tem jeito. O Atlético Paranaense, perdão, vai ser o primeiro a estrear a categoria Eu Odeio Futebol. Que não vai ter só ele não, tá? O Atlético Paranaense fez um ano... assim, como é que eu posso dizer? Pô, uma das maiores bizarrices possíveis foi realizada pelo Atlético Paranaense esse ano. Né? Um time que lá no início, até na minha própria análise aqui, de onde que os times acabariam na temporada, né? Todo mundo colocava em top 6, era time para brigar por vaga direta na Libertadores, time organizado, time com dinheiro, time estruturado, que recentemente estava na final da Libertadores, foi campeão de Copa do Brasil, vinha fazendo ano após ano grandes performances no Campeonato Brasileiro. Esse ano foi campeão do Campeonato Estadual lá no início do ano, vinha jogando um futebol legal no início do ano, é isso que é o mais bizarro. No ano do centenário. No ano do centenário. O clube tinha tudo, era esse o ano do Atlético Paranaense, talvez dar aquele salto, foi prometido mundos e fundos pro torcedor, e o time conseguiu a façanha de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? Perdendo o último jogo em casa, depois de ter perdido o penúltimo jogo, ou o último jogo em casa não, o último jogo fora de casa contra o Galo, sem torcida, né? E perdendo o penúltimo jogo, esse sim em casa, contra o Bragantino, um confronto direto, que se tivesse vencido, teria se livrado do rebaixamento, com um jogo relativamente simples não, né? Mas um jogo em casa, confronto direto, tudo que o time quer. E ele simplesmente entregou a paçoca. É inacreditável o que aconteceu com o Atlético Paranaense, que teve um ano tenebroso a partir ali da metade. O time derreteu. Teve até o pacto, né? Outra loucura completa que, por algum motivo, o time de redes sociais, de marketing do clube achou por boa ideia, 10 rodadas antes do campeonato acabar, fazer uma divulgação oficial do clube que insinuou o pacto com o diabo para se livrar da Série B. E meio que funcionou, né? Porque logo depois de eles falarem sobre esse pacto, o time ganhou uns jogos. Só que assim, no fim das contas não deu. E o futebol apresentado foi uma atrocidade. Não dá, assim, o torcedor... É o típico caso de eu odeio futebol, eu não quero ver futebol. E como aconteceu com o Santos, por exemplo, no ano passado, né, o ano que vem do Atlético Paranaense vai ser um ano de eu odeio futebol. Porque você vai ser obrigado a ficar vendo a Série B durante um ano inteiro. Acho que a pior parte de cair, eu não sei, né, porque eu sou torcedor do Flamengo, nunca caí. Mas enfim, né. Não é só a queda, que é obviamente uma porrada, mas é um martírio do próximo ano ser perdido, futebolisticamente falando. Né? E para quem gosta, para quem curte, para quem todo final de semana para ver, pô, é muito triste, né? É muito triste. E o torcedor do Atlético vai passar por isso. Mas vai subir, né? É óbvio, o Atlético Paranaense vai subir, deve ser campeão da Série B e vai subir. Mas é um ano atroz. É um ano atroz. Não tem o que fazer. Fortaleza. Opa, mexi aqui. Voltei. Fortaleza. Esse vai estrear a grande temporada. Talvez desse pra falar que era até inesquecível, mas eu não vou colocar lá porque o Fortaleza não foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana, do Brasileiro, foi campeão de nada, então não dá pro ano ser inesquecível. Mas o ano do Fortaleza foi absurdo. A performance no Campeonato Brasileiro terminou em quarto lugar com 68 pontos, né? Acabou ficando aí a 11 pontos do campeão, Botafogo. Mas ainda assim, durante a maior parte do ano, o Fortaleza era um candidato ao título verdadeiro. Durante a maior parte do ano, ele passou ali a 3, 4, 5, 6 pontos no máximo de distância de ser o primeiro. Né? Considerando contra quem ele estava disputando, né? Você basicamente tinha na disputa pelo título o Palmeiras, que é um time rico e bizarramente cheio de dinheiro e jogadores, Flamengo, que é a mesma coisa, o Botafogo, que se tornou isso agora com a SAF do John Textor, aportes colossais de dinheiro e elencos fortíssimos, e até mesmo o Internacional, que entrou nessa briga mais pro final,
que também, cara, é um time de massa, um time gigante, de histórico, né? Que tem grandes jogadores, um plantel recheado. E o Fortaleza, que é um time totalmente de fora do eixo, né? Um time do Nordeste que sofre muito com, por exemplo, viagens muito longas, né? O Fortaleza tem que fazer uma viagem colossal toda hora, né? A maior parte dos times estão no Sul e no Sudeste. Fortaleza tá solto lá. Então, cara, é uma quantidade de viagem, é uma dificuldade logística. É um time com menos investimento, não tem o que fazer e tem que se virar com o que tem. O trabalho do Vojvoda é absurdo no Fortaleza e faz com que esse time alcance patamares que não eram normais, né, para ele. Até por isso está diretamente na Libertadores do ano que vem, o que para mim, cara, já é um prêmio incomparável pro ano do Fortaleza. Estar na Libertadores e vai competir, tá? Porque esse time do Fortaleza é de, assim, é pau a pau, é de igual para igual com os maiores times do Brasil e é melhor do que praticamente todos os times da América do Sul. Então, o Fortaleza vem firme para Libertadores. Olho nele. Grande temporada. Agora os times da Bahia. Para fechar os nossos representantes aqui do Nordeste, Vitória e Bahia, né? Começando pelo Vitória. Para mim, uma grande temporada do Vitória. Um time com pouquíssimo investimento, subiu da Série B e não se esperava nada do Vitória esse ano. O que se esperava era, pô, quem sabe não vai cair. Talvez fosse um dos times mais propensos à queda. Pelo elenco mesmo, né? Pelo elenco, pela estrutura. É difícil. O Vitória não figurava na Série A há algum tempo, né? E, cara, fez um ano muito interessante. Além de ter ganhado o Campeonato Baiano do Bahia lá atrás, o que só por si já é um feito contra a SAF poderosa, poderosíssima do Bahia hoje em dia. Cara, o Vitória acabou em 11º lugar, a 5 pontos da zona de rebaixamento, sem grandes, né, sem grandes problemas no final. Não estava nervoso, ganhou de times interessantes, fez jogos duríssimos, principalmente jogando em casa. Acabou sendo uma daquelas forças, né, do jogo, jogando lá no Barradão. Então, assim, grande temporada do Vitória, grande temporada. Se manteve na Série A sem grandes sustos. Vamos ver se ano que vem vai repetir, porque vai ser o mesmo cenário. Vai se esperar que o Vitória de novo lute contra o rebaixamento. Se ele consegue repetir um ano interessante, tá com essa vaga na Sul-Americana, ele pode começar a ficar por aqui. Porque em quesito de tamanho, putz, o Vitória tem o seu lugarzinho na Série A. Não tem jeito. É um time importante que representa muito. Então eu gosto do Vitória na Série A. Grande temporada. E o Bahia? Cara, o Bahia, no fim das contas, acabou em 8º. E pelo fato de Botafogo e Flamengo terem sido campeões, né, da Libertadores, da Copa do Brasil, respectivamente, acabou abrindo 2 vagas. Então virou um G6 direto e o G8 indireto para a Libertadores. E o Bahia ficou com essa última vaga na Bacia das Almas. Na Bacia das Almas, porque o fim de ano foi muito atribulado do Bahia, né? Mesmo perdendo o campeonato estadual lá no início, o início de ano do Bahia foi bom. Se esperava uma performance forte do Bahia. Pelo investimento, né, pelos recursos, pelos jogadores que o time vem contratando. Se esperava um passo a mais. Esse passo meio que não aconteceu, mas foi salvo pela vaga da Libertadores, que é uma volta à Libertadores depois de 1 milhão de anos do Bahia. Por isso, eu diria que o ano foi o famoso valeu. Não foi uma grande temporada do Bahia. Se esperava mais. Se ele tivesse pegado uma vaga direta, como o Fortaleza, se tivesse feito um ano como o do Fortaleza, eu diria que foi uma grande temporada, mas não foi o caso. O Bahia teve uma temporada muito atribulada, de muitos conflitos com a própria torcida, pedindo a saída do Rogério Ceni, confusão. No final conseguiu, mas mais por demérito dos outros do que por mérito próprio, a verdade seja dita. Então é o famoso valeu. Não estragou o ano que vem, mas também não teve um ano grande coisa. Agora, meu amigo, agora tem um time que, assim, compete fortemente pela torcida que mais odiou o futebol esse ano. O Atlético Mineiro fez um ano completamente sem noção. Primeiro que a performance no Campeonato Brasileiro foi horrorosa, do início ao fim. Horrorosa, 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 horrorosa. Ele meio que largou o Campeonato Brasileiro porque foi indo longe na Copa do Brasil e na Libertadores. Mais do que isso,
O Atlético Mineiro foi finalista da Libertadores e finalista da Copa do Brasil. Bom, então como é que pode a torcida odiar futebol? Foi um grande ano do Atlético. Pois é, não foi, né? O time do Atlético Mineiro é um daqueles que você pode considerar os 5 que estão competindo por tudo, né? Você tem Flamengo, Palmeiras, Inter, Atlético Mineiro, vai, e aí mais alguém que você queira inserir. Hoje é o Botafogo. Então o Atlético, a expectativa é de fato que ele chegasse longe nas Copas e ficasse lá no G6 do Campeonato Brasileiro, sabe? Isso é expectativa. E o time simplesmente acabou o Campeonato Brasileiro em 12º, que é uma posição mentirosa, porque ficou a pouquíssimo de ser rebaixado. O último jogo, a 38ª rodada, pra quem não lembra, né, foi Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E tinha um cenário, cara, que era o seguinte: o Fluminense estava ganhando do Palmeiras, o Bragantino massacrou o Criciúma, então ambos se salvaram. O jogo Atlético e Atlético, né, tava valendo quem ia cair. Se o Atlético Paranaense ganha do Atlético Mineiro, num jogo sem torcida, lá na Arena MRV, o Atlético Mineiro cai. O Atlético Mineiro ficou... Teve um certo momento do jogo, teve uma bola na trave do Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro ficou uma bola na trave de ser rebaixado para a Série B depois de ter chegado em 2 finais. E aí, obviamente, tem um ponto importante também, né? Perdeu as 2. E não só perdeu as 2, foi massacrado. O Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, não viu a cor da bola na final contra o Flamengo, nem no jogo de ida, nem no jogo de volta. E na final da Libertadores, depois de o Botafogo ter um jogador expulso aos 30 segundos de jogo, o Atlético Mineiro perdeu por 3-1, com um jogador a mais durante 90 minutos. Uma parada também que eu nunca vi no futebol. Nunca vi no futebol, ainda mais numa final. Bizarro. O ano do Atlético Mineiro foi bizarro. E além de tudo isso, a final da Copa do Brasil foi o primeiro título na Arena MRV, que foi de um dos principais rivais do Atlético, que foi o Flamengo, né? Tá tendo um monte de conflito interno com os 4 R's lá, que são os caras da SAF, sei lá o que tem no Atlético Mineiro, que, enfim, tá dando muita treta interna. O Atlético termina o ano demitindo o técnico, sem técnico pro ano que vem, um caos completo. Além de ter estragado o ano inteiro, pro ano que vem não tem muita pretensão de nada, né? Não sabe o que vai ser o ano que vem, só vai jogar Sul-Americana. Um ano trágico para as expectativas do Atlético. O Cruzeiro, em contrapartida, fez um ano bem interessante. Um time que vem se reestruturando depois de basicamente ter acabado, né? Depois de ter sido roubado há vários anos atrás. Hoje tem uma SAF que enfia dinheiro buscando resultados no curto prazo, né? E assim, não aconteceu. O Cruzeiro chegou na final da Sul-Americana e perdeu para o Racing e acabou ficando em 9º no Campeonato Brasileiro, sem vaga na Libertadores, né? Isso foi um golpe muito duro. Eu acho que se tivesse a vaga, teria sido até uma grande temporada. Mas como ficou sem vaga na Libertadores e não conseguiu o título da Copa Sul-Americana, é só o famoso valeu, né? Obviamente não teve nenhum risco de queda, foi um ano que o Cruzeiro era um time difícil de se jogar contra, mas também ficou meio elas por elas no final. O Juventude é um desses times que se salvou aí na Bacia das Almas também de não ser rebaixado. Acabou o campeonato em 15º, né, com 45 pontos. Cara, o ano do Juventude é o famoso valeu também, né? Não se esperava nada do Juventude esse ano, se esperava brigar para não cair. Foi isso que ele fez e ele não caiu. Então, valeu. Era um time difícil de se jogar no Jacone, mas também não colocou tanta pressão assim em time de maior porte. Um ano mais ou menos, que pelo menos manteve o time na Série A. O Internacional. O Inter fez uma grande temporada. Beleza, que acabou em 5º no campeonato e não foi campeão de Copa do Brasil, Libertadores, nada, né? Só que a gente tem que lembrar das enchentes, né? O Inter, assim como o Grêmio, foi um time extremamente afetado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que não só atrapalharam a parte material do clube, né, inundou o estádio, destruiu um monte de coisa, como afetou mentalmente também os funcionários, os jogadores. Teve jogador entrando em enchente para resgatar a pessoa. É um abalo mental e físico. O time ficou, 20 dias sem treinar, foi um caos. E voltando de toda essa confusão, o Inter, que de fato tinha um elenco muito forte, expectativas muito altas, mesmo com tudo isso, cumpriu o seu papel. E ficou aí, foi papo de 16 jogos sem perder, até a reta final, que acabou perdendo um pouco de força, né? Então, o Inter vinha muito forte até a 35ª rodada,
perde do Flamengo, perde do Botafogo e perde do Fortaleza. E aí, perdendo do Flamengo, deu adeus ao título e meio que, né, ficou meio elas por elas. Só que ficou aí coisa de 15 jogos só ganhando. Um negócio absurdo. Fez o segundo turno muito forte o Inter e devido a tudo que aconteceu, era muito difícil competir de fato pelo título. Mas assegurou uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, que pra mim já denota uma grande temporada do Inter. O Grêmio, em contrapartida, a torcida só queria que 2024 acabasse o mais rápido possível. Né? O Grêmio acabou em 14º, conseguiu a última vaga para a Sul-Americana. É um time que se espera mais, né? Beleza, que não é o time mais forte do Sul hoje, é verdade, mas foi um ano muito atribulado, né? Teve as enchentes, também é verdade, e isso complicou muito a vida de um time que já era mais ou menos do Grêmio. Mas o trabalho do Renato Gaúcho foi péssimo, péssimo. Muitos conflitos já na reta final com a imprensa, com o torcedor, as coisas não estavam legais no Grêmio. Se salvou do rebaixamento também nos últimos suspiros. Foi coisa das últimas rodadas ali que o Grêmio consegue vencer do São Paulo. E isso meio que dá um suspiro pro time na luta contra o rebaixamento. O Grêmio lutou o ano inteiro para não cair. É muito pouco para um time como um Grêmio, mesmo dada todas as circunstâncias. Por isso, acaba logo 2024. Para os times do Rio, curioso porque vão ser bem diferentes aqui as ideias, né? Bom, eu já vou adiantar o Botafogo. O Botafogo foi o time que teve um ano inesquecível, né? Isso é muito óbvio. Foi campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, nunca tinha sido campeão da Libertadores, fazia uns 40 anos que não era campeão do Campeonato Brasileiro. Um ano inesquecível pro Botafogo, que começou muito mal, né? Da trauma do ano passado, de ser eliminado de novo no Campeonato Carioca, ganhar a Taça Rio, uma performance pífia, reverteu tudo isso e teve um fim de ano inesquecível, não há dúvida. É mais um time que todo ano vai estar lá, brigando para conquistar. Perdeu do Pachuca, é verdade, o Intercontinental, mas isso não muda em nada o grande ano do Botafogo, o time do ano. Não tem nem o que dizer. O Fluminense, em contrapartida, a torcida só queria que acabasse logo 2024, né, com urgência. Acabou que foi em 13º, com 46 pontos, vaga na Sul-Americana, só que o ano do Fluminense foi um negócio bizonho, pô. Começou o ano de uma maneira inacreditável, com o Diniz ainda, que foram, tipo, 9 pontos em 16 jogos, tinha um rebaixamento decretado, praticamente, e o Mano Menezes conseguiu trazer algum tipo de ar para esse time, que ainda joga um futebol paupérrimo. O jogo do Fluminense é horroroso, eu acho um time que joga mal, joga pouco, ainda mais pro que deveria, sendo que é o atual campeão da Libertadores, né? Era o atual campeão, foi campeão ano passado. E fez um campeonato tenebroso, um campeonato de time pequeno, lutando para não cair e conseguiu se salvar porque teve uma recuperação colossal, né? O Fluminense reverteu o primeiro turno horrível e o segundo turno muito bom, né? Só que isso não diz que o ano foi bom. O ano do Fluminense foi horrível, se espera muito do Fluminense. No início do ano se esperava que ele pegasse vaga de Libertadores, gente. É aí que ele tinha que estar. E não em 10º e lá vai pipoca. Então o ano foi ruim. A torcida só queria que acabasse. Para no ano que vem o time, quem sabe, se ajeita de uma maneira melhor e começa sem perder 20 jogos seguidos, né? Isso já ajuda bastante. Próximo time é o Flamengo. Cara, o Flamengo teve um ano, de novo, muito atribulado, assim como no ano passado. A grande diferença é que esse ano o Flamengo foi campeão. Foi campeão na Copa do Brasil, no fim das contas, né? A passagem do Tite no Flamengo foi péssima, trágica, um negócio horrível. Fez uma fase de grupos da Libertadores muito fraca. Foi eliminado pelo Peñarol, um time nojento, nojento, como é ruim o time do Peñarol. E o Flamengo foi eliminado para ele nas quartas de final da Libertadores. Então, assim, foi um ano muito difícil. Até a demissão do Tite e a contratação, né? Subiu o Felipe Luiz de cargo, que era o treinador do Sub-20, para técnico do time principal. E isso mudou completamente a visão sobre o time do Flamengo no final do ano, né? O Felipe Luiz transformou esse time. Um time que tinha um jogo fraco, modorrento, de pouca efetividade, passou a ser um time eficaz, que conseguiu, ele já tinha sido eliminado da Libertadores, né? Mas conseguiu reverter uma situação complicada na Copa do Brasil, né? Que provavelmente não teria sido campeão se não tivesse mudado o treinador. Fez confrontos muito duros contra o Corinthians, mas já na final, com mais tempo de trabalho, fez uma grande final e coroou com o título a vaga na Libertadores ano que vem, que também viria pelo Brasileiro, porque ficou em terceiro no fim das contas, e ainda deu ali uma certa esperança de competir no final pelo título, né? As últimas 5 partidas do Flamengo foram 3 vitórias e 2 empates.
Não foi uma performance ruim, né? Porém, o Botafogo não deixou nem chegar perto, né? O Botafogo também fez um fim de ano excelente. Então, no fim das contas, a sensação que se passa no fim do ano do Flamengo é que o Flamengo ficou ali entre a grande temporada e o valeu, né? Porque, querendo ou não, ganhou um grande título, tem o ano que vem mais tranquilizado, teve as eleições, que, né, para mim e para muita gente, teve um resultado extremamente positivo para o clube para o futuro próximo. Então é dito que fica ali entre o valeu e a grande temporada. Eu vou colocar na grande temporada porque ganhou um título importante, né? Eu acho que isso tem que contar muito. Não é fácil e vale muita coisa. Só por isso tá na grande temporada. Senão, seria o famoso valeu. Ou até mais baixo. O Vasco. Cara, o Vasco da Gama acabou em 10º Campeonato Brasileiro. Só que é incrível como o Vasco jogava mal. O jogo do Vasco era muito ruim, cara. O Vasco é um time muito fraco, que teve uma sequência absurda no meio do campeonato, com o interino, ganhou uns 5 jogos seguidos e ali virtualmente se salvou do rebaixamento. Porque senão, cara, era muito capaz o Vasco cair, sabe? Tipo assim, mesmo ficando em 10º. Jogava pior do que vários times abaixo. O torcedor do Vasco sabe disso e concorda, né? Eu diria, o Vasco teve um ano de acabar logo 2024, né? Porque no fim do ano, quanto mais se passava o tempo, mais o Vasco se aproximava da desgraça, né? Mas era uma situação complicada, que no fim conseguiu ali dar um gás e ficar tranquilo no campeonato. Mas, assim, um fim de ano difícil pro Vasco, que acabou tranquilo. Paga na Sul-Americana, nada aconteceu, beleza. Mas, pô, acaba logo esse ano, porque se deixar acontecer mais um tempo, fudeu. Vai dar merda. Times de São Paulo, né? O Santos não tá aqui, obviamente, porque o Santos foi campeão da Série B. Se estivesse aqui, o Santos estaria no famoso valeu, né? Foi campeão da Série B, legal, mas isso é obrigação. Não teve um ano bom. Times de São Paulo, né? Red Bull Bragantino. Cara, é um outro time que eu não sei onde colocar o Red Bull Bragantino, sendo sincero. Mas eu colocaria aqui num acaba logo 2024 também. Talvez um eu odeio futebol, cara. Ou vou deixar no meu odeio futebol. Porque o Bragantino teve um ano horroroso. Um ano muito ruim. E eu acho que, acima de tudo, diferentemente dos outros, é um time que não mostrava muita vontade, sabe? Um time meio sem gana. Eu não sei, eu não gosto desse time do Bragantino porque falta muita identificação. Parece um time solto. Um negócio que ninguém se importa. Tem pouca torcida. Muita gente torcia pro time do Bragantino, que já não era tanta gente assim. Não torce pra esse time do Red Bull. É um time empresa esquisito. Sei lá, eu acho o time do Bragantino um time muito esquisito. E esse ano não jogou nada, em nenhum momento esboçava reação. E acabou que nas últimas 2 rodadas jogou e se salvou, né? Nas últimas 2 rodadas tirou de onde não tinha e se salvou do rebaixamento. Mas pra mim, até então, era o cotado pra cair. Aquela última vaguinha era do Bragantino. Foi um ano bem ruim. Ainda considerando que vinha de vários anos bons, né? O Bragantino é um time que sempre fica ali pré-liberta, né? Por volta daquela região. Um ano tenebroso e vai ter que ter uma mudança aí de entendimento do que tá acontecendo dentro do clube por parte da Red Bull. Porque senão o Bragantino vai acabar caindo. E eu acho que pros negócios isso não chega a ser coisa boa, né? Enfim. Os times da capital. Corinthians, no fim das contas, teve uma grande temporada. Um ano que vinha sendo uma meleca no início do ano, uma meleca total. No final virou uma sequência de vitórias sem parar. O Corinthians virou uma máquina de jogar futebol e conseguiu uma vaga de pré-Libertadores muito importante para o time. Porque jogando como tá jogando agora, o Corinthians ganha desses times de pré-Libertadores meia bomba que você joga contra, sabe? É o que tinha que fazer. Era o que dava. O início do ano foi tão ruim que essa pré-Libertadores é um grande prêmio para esse time do Corinthians. Que vem ter investimento, que acabou o ano jogando muita bola, né? Então foi de quase rebaixado para Libertadores. Chegou na semifinal da Copa do Brasil, fez um jogo duro contra o Flamengo, valeu também, assim, considerando o Corinthians no ano. Cara, foi uma grande temporada no fim das contas. E tem uma propensão de um grande ano que vem. Só tem que ver a questão do pagamento de contas, né? O Corinthians tem um problema de fluxo de caixa, o Corinthians tem um problema de estar devendo dinheiro para Deus e o mundo, enfim, tem essas questões. Mas é um time que, se for bem organizado e se afastar das polêmicas, que adora também as polêmicas, tem um grande potencial de fazer um bom 2025. Grande temporada do Corinthians. Palmeiras.
Esse é um voto engraçado, porque o Palmeiras foi vice-líder e até a última rodada quase, né? Estava disputando o campeonato. Na verdade, estava, né? Na última rodada, o Palmeiras poderia ser campeão ainda. Teve um confronto direto com o Botafogo na 36ª rodada. Enfim, estava vivo até o fim. Dito isso, o ano do Palmeiras foi o famoso valeu. Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil, pelo um Flamengo que não jogava muito bem. O Palmeiras foi eliminado pelo Botafogo na Libertadores, jogando pouca bola. E no ano, esse time é muito organizado, né? Mas assim, tava jogando mal. Os jogos do Palmeiras eram sem vergonha, cara. É uma sensação de um time muito bom, que eu não sei o que aconteceu, e vinha fazendo jogos muito médios, mais ou menos, sendo salvo na Bacia das Almas. Tiveram uns 3, 4 jogos que, pô, o Estevão pôs o jogo nas costas, ganhou o jogo sozinho. Inclusive um jogo na reta final. O jogo da penúltima rodada, o Palmeiras virou o jogo contra o Cruzeiro com um golaço do Estevão que ele tirou não sei de onde, entendeu? Então o Palmeiras dependia muito do acaso esse ano. Sendo sincero, não merecia também ganhar nada não. Não merecia ganhar nada não. Mas o time é tão estável, é tão bem montado, tão bem gerido, que quase ganhou. Quase ganhou, não tem jeito. Mas ainda assim não ganhou nada. O Palmeiras não ganhou nada. E não dá pra falar que teve uma grande temporada. É a diferença do Flamengo, né? O Flamengo, no final das contas, ganhou um título e a previsão pro ano que vem é de alta. O Palmeiras não ganhou nenhum título e a previsão pro ano que vem é... não sei. É uma incógnita. Por isso, no famoso valeu. E pra fechar, a gente tem o São Paulo. São Paulo, no fim das contas, ficou em sexto no Campeonato Brasileiro e conseguiu a última vaga direta para a Libertadores, o que é muito importante para o São Paulo. Em nenhum momento competiu de fato pelo título, e eu acho que nem se esperava isso do São Paulo esse ano, para ser sincero. A expectativa era G4. Essa era a briga do São Paulo. E no final das contas conseguiu. Não foi G4, foi G6, beleza. Se fosse G4 teria que ter feito quase 10 pontos a mais, mas tudo bem, não importa. Conseguiu seu objetivo, que era a vaga na Libertadores. Nos outros campeonatos foi até onde deu para ir, verdade seja dita, né? Fez o que pôde na Libertadores, se eu não me engano, caiu pro Botafogo também, né? E na Copa do Brasil eu não lembro agora, mas fez o que pôde. O ano do São Paulo não foi ruim. Era difícil jogar contra o São Paulo no Morumbi, era um time que jogava um bom futebol e terminou o ano jogando um bom futebol. Né? O São Paulo terminou jogando um bom futebol. É verdade que eu acho que perdeu um pouco do ímpeto no Campeonato Brasileiro no final, por não estar mais competindo por nada, né? Então, tipo assim, as últimas rodadas, o São Paulo empata, depois meio que já entregue, né? Já perde 3 seguidas, mas já não tinha mais também muito pelo que jogar. Tem coisas a melhorar pro ano que vem, né? E por isso é o valeu também. Pra mim é o famoso valeu. Um time que conseguiu cumprir o seu objetivo, não foi um grande ano, nem perto. O ano anterior, por exemplo, com o título da Copa do Brasil, foi bem mais interessante. Foi um ano que cumpriu a expectativa mínima do time. Tem vários pontos a melhorar, mas também a minha visão do São Paulo é que o ano que vem é apontado para cima. Eu vejo alguns investimentos pontuais e esse time se tornando mais perigoso no ano que vem. E com isso, a gente fecha a nossa tier list de expectativa-realidade, né? Desse Campeonato Brasileiro, basicamente. Botafogo com um ano inesquecível. O Fortaleza, o Vitória, o Inter, o Flamengo e o Corinthians com uma grande temporada. O famoso valeu pro Criciúma, o Bahia, o Cruzeiro, o Juventude, o Palmeiras e o São Paulo. Acaba logo 2024 para Atlético Goianiense, Cuiabá, Grêmio, Fluminense e Vasco. E eu odeio futebol. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. E com isso está entregue essa nossa não tão curta tier list assim, né? Porque já está aí com quase 40 minutos. Então, esperem nossos próximos conteúdos. Compartilhem, a gente está voltando. O YouTube às vezes não entrega direito os vídeos do canal quando a gente fica um tempo sem postar, né? Então compartilhem, falem com todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.